Sou o primeiro tenente germano e vou falar sobre minha proposta de mestrado, que é a explicação e correção de vulnerabilidades utilizando modelos de linguagem. Na detecção tradicional de vulnerabilidades, que ocorre principalmente na etapa de qualidade e segurança no ciclo de vida do software, os desenvolvedores eles utilizam ferramentas que analisam estaticamente o código, que são baseadas em regras pré-definidas. Então aí a gente tem um exemplo dessas ferramentas que é muito utilizado atualmente, e você pode ver que explicações genéricas são dadas quando uma vulnerabilidade é encontrada, nesse caso, uma vulnerabilidade de SQL injection. Também se pode ver que essas ferramentas elas não produzem correções específicas das vulnerabilidades encontradas. Elas só sugerem uma correção genérica dessa vulnerabilidade para dar uma noção ao desenvolvedor de como ele deve fazer isso. Com base nisso, foi feita uma revisão do estado da arte sobre detecção, reparo e explicação de vulnerabilidades utilizando LLMs. Foram analisados 98 trabalhos dessas três tarefas. Foi visto que apenas 13% dos trabalhos tratam das tarefas de reparo ou explicação de vulnerabilidades. A maioria dos trabalhos, 89%, tratam apenas da parte de detecção. Um outro detalhe importante foi que apenas 13% também desses trabalhos é, eles usam linguagens, eles trabalham com linguagens que não sejam C, C++ e Solidity, que é a linguagem que usa para fazer os smart contracts, os contratos inteligentes. Então aí nós já temos algumas decisões parciais de pesquisa, né? Então, primeiramente que a proposta será focada no reparo e na explicação de vulnerabilidades, pois poucos trabalhos abordam essas tarefas, está sendo vislumbrado um alto potencial de crescimento para essas tarefas e também se pode utilizar um poder de processamento dos LLMs no entendimento e na geração de texto quanto de código-fonte. Também foi outra decisão tomada foi que Java é a linguagem escolhida para a proposta, né? Então, aí nós temos que já C, C++ e Solidity já altamente utilizados, e o Java é uma linguagem que, apesar de poucos trabalhos a utilizarem, já existem alguns datasets e alguns benchmarks disponíveis para ser utilizados como base e comparados com os poucos trabalhos existentes, né? Um outro detalhe também é que Java é uma linguagem altamente popular, principalmente nos sistemas do Exército. E aí eu citei alguns sistemas, alguns dos muitos sistemas que utilizam Java como sua linguagem principal. Para a revisão do estado da arte, focando na parte de explicação, somente dois trabalhos dos 98 abordam a tarefa, e ambos em C++. O primeiro trabalho é um trabalho altamente superficial de 4 páginas que ele nem chega a gerar explicações textuais para as vulnerabilidades. Ele só procura ver quais tokens consegue explicar por que aquele texto, aquele código, aquele pedaço está sendo detectado como uma vulnerabilidade. O segundo trabalho já é um trabalho mais robusto e ele procura detectar e explicar vulnerabilidades utilizando um sistema de auditor crítico com modelos de linguagem. Então, ele vai ter um modelo de linguagem que é o GPT-4 funcionando como auditor, verificando o código para ver onde tem vulnerabilidade, e ele vai ter o mesmo LLM, só que com um papel diferente, com uma função diferente, verificando essas respostas dadas pelos auditores para ver se aquilo está conferindo ou não, se é uma vulnerabilidade ou não. Então, alguns pontos positivos e negativos desse segundo trabalho é que isso é uma técnica inovadora, né? É uma técnica que está em alta recentemente, mas ele utiliza o mesmo modelo para as duas funções. É um modelo proprietário, ou seja, o GPT-4 ele não permite uma boa reprodutibilidade e ele não gera uma métrica para as avaliações das explicações geradas, né? Ou seja, ele não gera o quão bom essas explicações são, até porque o papel principal do trabalho é detectar vulnerabilidades e não explicá-las, né? Para a parte de reparo das vulnerabilidades, 11 trabalhos foram encontrados, né? Desses, apenas dois são em Java. Focando nesses trabalhos especificamente, o trabalho 3 eles utilizam alguns modelos, sendo o Codex o que melhor performa, todos esses são modelos de linguagem, né? Alguns positivos e negativos dele é que ele realiza o fine-tuning nos modelos, ele realiza a comparação com ferramentas tradicionais de análise de código estático, são aquelas SAS que eu mencionei no início do vídeo, e alguns pontos negativos é que ele necessita de um dataset maior para testes, apenas 50 vulnerabilidades foram utilizadas.
O método de avaliação dessas explicações é muito manual, ou seja, ele precisa de um método que fuja dessa avaliação manual, e vulnerabilidades complexas elas não conseguem ser reparadas, né? O trabalho de número 4 ele utiliza o ChatGPT com alguns métodos mais inovadores, que é o Chain of Thought e o Iterative Patch Validation Feedback, que isso é basicamente ele usar respostas de compiladores de ferramentas de segurança para fazer um novo prompt e passar para o modelo para ver se aquela resposta que o modelo deu está de acordo ou não com a resposta das ferramentas de segurança e das ferramentas de compilação. E aqui, apesar desse trabalho 4 ter algumas técnicas inovadoras, a gente consegue ver que tem alguns pontos negativos em comum. Então, o primeiro deles é que o dataset ele é pequeno para ambos os trabalhos e, principalmente, que as vulnerabilidades complexas elas não conseguem ser reparadas, né? Com base nisso, a proposta do trabalho será explicar e reparar vulnerabilidades em Java utilizando modelos de linguagem, né? Então, a gente vai buscar principalmente explicar e reparar vulnerabilidades complexas, né? E para isso serão utilizadas, assim como aquele trabalho do auditor crítico que eu mencionei, serão utilizadas formas de utilizar um comitê de LLMs, ou seja, um ensemble de LLMs, que podem ser organizados de diversas formas, e isso é uma das coisas que eu vou estudar. Essas formas podem ser validação cruzada entre LLMs, LLMs multi-agente baseadas em funções, como é o exemplo do auditor crítico, votação pela maioria, que é um comitê mais simples, e utilização de RAG com múltiplos LLMs. E um outro ponto importante é que, visando evitar modelos proprietários com o intuito de possivelmente utilizar esses trabalhos em softwares militares e governamentais, como é o caso do Exército, serão utilizados somente LLMs open source estado da arte, né, como é o caso do Llama, OpenLlama e assim por diante. Também, visando abordar um outro ponto negativo dos trabalhos visitados, é que será utilizado um dataset maior, como esse de referência, com cerca de 1.000 casos de teste em Java, né? Um outro detalhe importante é que nos trabalhos visitados estava faltando uma métrica eficiente para avaliar a qualidade das explicações geradas, né? Então, com base nisso, esses dois últimos pontos serão feitos, né? Será lançada uma pesquisa de opinião para comparar as respostas dos modelos, né? Então, por exemplo, será feita uma resposta com Llama, outra resposta com Code Llama, e aí, com base numa pesquisa de opinião que poderá ser lá lançada para os membros do IME ou para somente desenvolvedores que estejam dentro do IME, e essas pessoas eles vão, com base nas suas experiências pessoais, avaliar se aquelas respostas estão de acordo ou não. E claro, essas respostas também podem ser comparadas desses modelos que vão ser escolhidos com modelos proprietários altamente estado da arte, como o ChatGPT e o Claude, né? A metodologia para o trabalho seguirá alguns pontos. Os retângulos em verde são tarefas que já estão em execução. Então, primeiramente, serão selecionados modelos por meio de benchmarks existentes, como o CodeLlama, o Gemma 2, o Qwen, assim por diante. E vai ser realizado um estudo da técnica de comitê de LLMs. Então, aquelas técnicas que eu citei anteriormente vão ser estudadas e vai ser levantado qual das técnicas é melhor para esse cenário. Paralelamente a isso, estão sendo pesquisados, na verdade, datasets existentes, como esses citados, o 5 e o 6, e esses datasets vão ter que ser processados. Com isso, vão ser feito fine-tuning no modelo e geração das respostas, tanto para a parte de explicação quanto de correção, e avaliação dos prompts gerados, né? E essa avaliação pode ser feita tanto com base nas baselines do ChatGPT e do Claude, como com base na pesquisa de opinião gerada. E claro, as respostas geradas pelas correções dos modelos podem ser feitas com métricas como Rouge, Blue, que avaliam quão perto da correção original aquelas respostas foram geradas. O cronograma proposto para o trabalho, e aqui eu destaco dois pontos importantes, é que eu proponho um artigo de reparo de vulnerabilidades em Java para abril de 2025. Eu estou atualmente fazendo um artigo para explicação de vulnerabilidades na disciplina de trabalho de aprendizado de máquina. Então, o artigo vai ser submetido no fim desse ano, em dezembro de 2024. Terá esse artigo que trata somente de reparo de vulnerabilidades em Java para abril de 2025. E para o final do mestrado,
um artigo juntando as duas tarefas, né? Reparo e explicação de vulnerabilidades em Java, né? Então, um artigo estou propondo agora, no fim do ano, que é a explicação, um outro artigo no meio do ano, que é para a parte de reparo, e o outro artigo no final do ano que vem, que é juntando as duas coisas, reparo e explicação de vulnerabilidades. Fora as outras atividades mais comuns a todos os mestrandos. Finalmente, a parte de viabilidade do trabalho, né? Então, utilizar um comitê de LLM será um alto custo computacional, né? E esse custo ele poderá ser abordado e deverá ser abordado em uma das sessões do trabalho como um trade-off entre custo e acurácia, né? Então, é claro que esse comitê de LLMs ele é mais custoso do que usar um LLM só ou do que usar modelos tradicionais de machine learning, porém, espera-se que essas vulnerabilidades complexas elas consigam ser mais detectadas e é isso que vai ser abordado no trabalho também, né? Então, LLMs estado da arte, eles necessitam de um grande volume de memória de vídeo disponível, né? Então, atualmente eu estou utilizando um cluster do IME, né, com 4 placas de vídeo NVIDIA A16, totalizando 64 GB de VRAM no total, e eu consigo realizar inferências de modelos de até 70 bilhões de parâmetros e consigo realizar treinamentos de modelos de até 30 bilhões de parâmetros, com base em estimativas feitas em ferramentas de previsão de uso de memória, né? E, finalmente, a pesquisa de opinião ela pode não ter resposta suficiente de desenvolvedores experientes, né? Então, desenvolvedores são necessários para responder essa pesquisa, pois é necessário conhecimento de programação, é necessário conhecimento de segurança de software para responder essas pesquisas, mas pretende enviar ela para todos os alunos do IME, todo o corpo docente do IME também, e se necessário pode ser solicitada autorização, eu acho isso bem viável, para o envio aos desenvolvedores do Centro de Desenvolvimento de Sistemas também. Então, se caso não tenha respostas suficientes dentro do âmbito do IME, pode ser enviado para dentro do âmbito do CDS também, que é a minha antiga OM, e para onde eu devo voltar também no fim do mestrado. Essas são as referências citadas durante o trabalho. Muito obrigado.